Vamos falar sobre as células. Existe um núcleo celular e a membrana, a película desse núcleo, chama carioteca. O núcleo celular armazena informações genéticas. Algumas células vão ser classificadas como eucariontes e outras vão ser classificadas como procariontes. Procarionte não vai ter, então, essa membrana, ele não tem um núcleo celular e o material genético dele fica solto ali, fica disperso dentro da célula, dentro do citoplasma. Os seres unicelulares são seres que são apenas uma célula e já são seres vivos, já são organismos, e essa célula ela faz tudo o que ele necessita. Tem um material genético, ela respira, ela se alimenta, existe um metabolismo acontecendo ali dentro. Então a gente vai classificar esses seres, esses organismos, como unicelulares, ou seja, o ser que só tem uma célula. Então as bactérias, os protozoários, alguns tipos de algas, as leveduras, que são do reino fungi, alguns tipos de fungos. Esses seres unicelulares a gente vai ter então em todos os ambientes, tanto terrestre quanto aquático, tá? Fazem parte então do ecossistema, fazem parte aí do nosso planeta. E os seres multicelulares são os seres mais complexos. Essas células elas vão se unir e vão formar aí tecidos. E esses tecidos eles vão compor então a formação de órgãos, e os órgãos vão formar um sistema, e os sistemas formam um corpo, formam um organismo complexo, como um ser humano, como uma planta, uma árvore, um animal, um cogumelo, inclusive algumas algas também gigantes aí que tem mais de 20, 30 metros. Mas tudo começa pela célula, tá? Então são células mais estruturadas. Nós vamos ver os formatos dessas células. Por exemplo, as células do nosso cérebro, elas são estreladas e ela tem os seus tentáculos, que a gente chama de dendritos. E nas pontas traseiras a gente chama de axônio. Eles servem para passar os impulsos nervosos de uma célula para outra. Nas extremidades das células, a gente consegue observar os impulsos nervosos sendo transmitidos de uma ponta para outra, do axônio para o dendrito, e eles não se encostam. Nós chamamos de sinapse essa transmissão. Células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. O glóbulo vermelho tem o formato de uma moeda. Ele transporta oxigênio e outras substâncias. Essa é uma célula do tecido adiposo. Ela guarda gordura. Já essa célula é do tecido muscular. E aqui temos também células do tecido ósseo, que são mais resistentes. Então, cada célula ela tem uma função dentro do organismo. Como nós podemos ver, os formatos são diferentes, as funções são diferentes. As organelas são pequenos órgãos que existem dentro das células. São semelhantes aos órgãos dos seres humanos. Esta organela é a mitocôndria, responsável pela respiração celular e a produção de energia. Esses são os ribossomos, que fazem a ligação dos aminoácidos e a síntese proteica. O retículo endoplasmático ele auxilia na produção de lipídio e de proteína.
Esse é o complexo de Golgi, que processa as proteínas produzidas. Esses são os lisossomos, que têm a capacidade de degradar partículas do interior da célula. Esses são os vacúolos, e eles são uma fonte de reserva para a célula. Esses são os centríolos, responsáveis pela reprodução celular. Esta é uma célula vegetal e possui cloroplasto, responsável pela fotossíntese da planta. Eu vou mostrar para vocês agora 2 vídeos que eu filmei lá na escola, onde a gente conseguiu observar 2 lâminas, uma com célula animal e outra com célula vegetal. Vocês vão gostar bastante. Essa lâmina, estou demonstrando para vocês a célula da mucosa da minha boca. É uma célula animal. Já tem uma diferença da célula vegetal, que aqui a gente não tem a parede celular. A gente consegue perceber um outro pontinho dentro, que é o núcleo celular. São fragmentos de algumas células da mucosa que foram coradas azul de bromotimol. E esse corante deixou ela nessa coloração, senão a gente não conseguiria estar observando, enxergando ela. De esfregar o palito de dente na mucosa e passar na lâmina, tá? Daqui a pouco eu vou filmar para vocês uma lâmina para vocês verem o que é. Nessa imagem nós estamos observando a película da cebola. De uma túnica e outra, nós temos uma película. E essa pelezinha, a gente percebe ela na cozinha, cozinhando. Às vezes ela sai e fica na superfície de algum alimento. É possível a gente observar ela, tá? E eu retirei com uma faquinha dois cortes que eu fiz aqui na cebola e tirei essa película. Estendi ela na lâmina e não coloquei corante nenhum, não foi necessário. E a gente está percebendo aí as células do vegetal, da cebola. É possível a gente ver a parede celular perfeita. Em algumas células, possivelmente o núcleo celular tá aparente. Não é possível a gente observar com detalhes as organelas, cloroplasto, mas só a imagem da gente perceber a existência da parede celular já enriqueceu o experimento. Isso é a diferença de uma célula vegetal para uma célula animal. A célula animal não tem essa parede celular, então a gente percebe que ela tem um contorno bem forte, né? Esse contorno é a parede celular. Cada círculo desse aqui a gente chama de túnica, né? A túnica da cebola. Entre uma túnica e outra, a gente tem essa película aqui, olha. Foi com essa película que eu estiquei aqui na lâmina. A lâmina é esse vidro fininho, que é possível observar aqui no microscópio sem interferência nenhuma. Então eu estiquei e a gente conseguiu ver aquela imagem, né, da célula vegetal. A segunda, eu peguei a lâmina limpa, peguei um palitinho de dente e passei na bochecha. Então, a ideia é tirar a célula da mucosa. Esfreguei e peguei uma lâmina e espalhei ela na superfície. Daí, com a ajuda da Roberta, filha da Cíntia, que participou do experimento, ela orientou a gente submergir a lâmina aqui no corante. Então aqui eu tenho o azul de bromotimol. Depois de 5 minutos a gente veio, tirou e secamos a lâmina, né? Deixamos ela secar, absorvemos o excesso com guardanapo de papel e ficou essa lâmina que eu tô aqui no microscópio, que é a lâmina que vocês viram a célula animal, tá? A minha célula.
Então, por hoje, pessoal, o experimento foi esse, tá? Utilizando o microscópio, utilizando algumas coisas bacanas que a gente tem aqui. Tem um envolvimento de bastante gente, o Silvio correu atrás e emprestou o microscópio, lá do Carlos Porto, a Lu foi lá no Dirceu, emprestou o corante, a Laline trouxe água ionizada, a Ingrid da escola emprestou álcool, a Roberta veio colaborar, veio lá de São José dos Campos, e cada um colaborou um pouquinho para que a gente conseguisse fazer esse experimento para vocês, tá bom? Numa outra oportunidade a gente vai fazer isso presentes. Tchau!